Depois eu dou uma olhadinha aí. Bom, vamos nós. O Antônio não está aí, onde estou aqui, vai ali, volta aqui, mas tudo bem, Deus é grande. Muito boa noite aí novamente para vocês, é um prazer recebê-los. Obrigado aí exatamente para a gente vir na chuva, né, superando todas as dificuldades que a gente tem para buscar esse aconchego, para buscar uma mensagem, uma reflexão, para alguma coisa que nos sirva para o coração, né? Hoje a gente tem nosso amigo Jean, que já está ali preparado para nos trazer alguns temas de reflexão, né? Já podem ver ali, conhece a ti mesmo, né? Então vamos refletir um pouquinho aqui com o Jean. E eu vou, como sempre, preparar já para a prece através de uma página de Fonte Viva, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir lá ao acaso. Parentes, é a página de número 156. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, em primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos ao presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-lo através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência, compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Amigos, vamos orar então. Senhor Jesus, aqui chegamos também para encontrar a nossa família espiritual. Por isso te rogamos, ampara-nos nesse momento, para que possamos, na fraternidade, no amor que nos une, encontrarmos o alimento do Espírito que nos fortalece, que nos faz prosseguir sempre adiante, com um sorriso nos lábios, na certeza do amanhã melhor, que não tarda a chegar. Por isso te rogamos, na noite de hoje, dá-nos, querido Mestre, ouvidos de ouvir, para que possamos mergulhar nesse autoconhecimento de nós mesmos. Envolve nosso querido amigo Jean, para que possa nos trazer sempre, sempre a Tua palavra, a fim de nos consolar e, sobretudo, nos alavancar para caminhar adiante. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Amigos, vamos lá? Jean, por favor.
Testando. Não, posso ter falar fora do microfone, não vai pegar a gravação. Vamos tentar lá. Esse foi. Testando 2. Melhorou o som? Boa noite a todos, novamente. Antes de começar, estávamos ali conversando com o Mauro, né? E questão da chuva, muitas pessoas não conseguiram chegar. E vem aquela passagem de Jesus que o Mestre nos diz, onde tiver 1, 2 ou 3 ou mais reunido em meu nome, e lá eu estarei. Então, sempre que nos preparamos para qualquer coisa, divulgação da doutrina, divulgação da palavra de Deus, Jesus, acontecem diversos obstáculos ao longo do caminho. O importante é a nossa persistência, o importante é a nossa continuidade quando nós nos propomos a fazer um trabalho, né? E também conversávamos sobre a questão do mês de dezembro, que é um mês onde a humanidade, né, onde a parte da humanidade que segue os ensinamentos cristãos, nós começamos um mês, eu digo que é um mês que a gente começa uma plenitude um pouco maior, onde nós nos conectamos mais com a imagem do Cristo, né, seu nascimento, aquela coisa toda, e a humanidade parece voltar muito para a questão da solidariedade. Eu falo que muitos dos seres humanos nesse mês conseguem experimentar um pouco do que é doar ao próximo. Mesmo que ele não faça isso diretamente, mesmo que ele faça isso através de outras pessoas. Ele doa o dinheiro ali para o Zé comprar uma cesta básica para outra pessoa, que doa o dinheiro para a escolinha, para um kit escolar, mas ele experimenta isso e nós sempre esperamos, né, que ao experimentar isso ele tome gosto e comece o janeiro fazendo novamente. Então nosso mês lá começa com essa situação da nossa conexão com Cristo, né? E daqui a pouco a gente entra, boa parte da humanidade, numa depressão. Uma característica desse mês nosso, onde as pessoas começam a lembrar dos entes queridos que fizeram passagem para a pátria espiritual, e aquela saudade, não vai estar na ceia conosco, não vai dividir aquele espaço muitas vezes, e depois, de uma certa forma, isso parece apagar e vem a euforia das compras, a euforia do trânsito, aquela confusão toda, mesmo que não tenhamos férias escolares, as pessoas estão nas lojas, né, e nós estamos envolvidos nessa atmosfera. E a nossa fala hoje, nossa conversa hoje, conhece-te a ti mesmo, e a primeira imagem nos mostra, né, camadas sobrepostas ali, e eu falo muito na época do inverno, que as pessoas ficam igual cebolas. Nós temos várias cascas, né, e nós vamos tirando ali, colocando cascas, e a nossa mente, né, a nossa persona, a nossa personalidade, ela passa por isso. E muitas vezes nós tiramos essa primeira camada e nós pensamos, estou me descobrindo, me reencontrei. E daqui a pouco aparece um desafio à nossa frente, um desafio, seja ele de uma doença do nosso corpo físico, uma doença emocional, que seja um desafio dentro da família, seja um desafio no emprego, uma mudança, e nós começamos a tirar uma camada dessa e vem a segunda camada que vai trazer um novo desafio. Então, esse conhece a ti mesmo é uma jornada longa, é uma jornada que ela vai sendo montada de degraus em degraus, até que realmente nós consigamos encontrarmos, né, e falar assim, não, eu tenho aqui as minhas dificuldades, eu já tenho os meus acertos, eu sei o que me perturba no meu processo reencarnatório, o que me desafia ainda, que eu não consigo passar, eu já sei aquilo que é tranquilo. Se alguém me oferecer um cigarro, já não me pertence, mas se alguém me oferece uma bebida
Um vinho é legal, mas eu não consigo controlar aquilo. Então nós já conseguimos identificarmos em nós as nossas dificuldades. E a partir do momento que eu consigo identificar em mim essa dificuldade, eu já começo a caminhar um pouco. Porque a partir do momento que eu ainda continuo na negação, tá? Que eu não conheço ou finjo não conhecer as minhas dificuldades nesse processo reencarnatório, fica difícil tratar, fica difícil superar aquela dificuldade. Então, nossa conversa de hoje, né, vai em cima disso. Então nós temos ali, conhece a ti mesmo, é um aforismo, né, grego que se tornou uma referência da filosofia socrática. Então nós vamos pensar lá nos grandes filósofos gregos, né, da filosofia grega, nós temos lá Aristóteles, nós temos Platão, né, junto com eles aí formando esse tripé, que vai nos trazer diversas reflexões a respeito. A frase estava gravada no pórtico do templo do Apolo em Delfos, na Grécia Antiga. Sócrates usava uma frase para descrever a vida e a reflexão e o autoconhecimento. E o Sócrates diz o que para a gente? Ele mostra o que para a gente? Que antes de sair para a vida em busca de desafios novos, o primeiro desafio é o nosso conhecimento. Nos conhecer nos permite andar de forma mais tranquila nesse processo reencarnatório, nosso caminho, né, reencarnatório, nessa oportunidade que nós temos nessa vida. Para Sócrates, o autoconhecimento era o ponto de partida para uma vida equilibrada, autêntica e feliz. A frase foi atribuída a várias figuras gregas e não se sabe com certeza quem escreveu. Ao longo do tempo, a frase foi apropriada por muitos autores e sofreu algumas variações. A frase "conhece a ti mesmo" tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história, por exemplo. Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro era possível ao conhecer o mundo das ideias. Então, diante da filosofia dele, então, conhecendo as ideias diferentes, ele acreditaria que ele chegaria ao mundo ideal para ele. Hammer acreditava que não é possível conhecer nada realmente, apenas ter experiências sensoriais enganosas. Então, muitas vezes, né, nosso sentido ele nos engana. Nem tudo que reluz é ouro, muitas vezes. Então, já começa ali um pensamento diferente, né, em relação a isso aí. Kant acreditava que o conhecimento do real era possível por meio de conhecimento dos números. Então, a ideia é mais matemática em relação a isso aí. A interpretação, ele vem do estágio do espírito atualmente, ele vem da experiência que nós vivemos, né? Então, cada um vai interpretar da sua forma. Hegel acreditava que a história era um aspecto importante do conhecimento. Karl Marx discordava de Hegel, acreditando que o historicismo e a fenomenologia do espírito excluíam o indivíduo do pensamento filosófico. Então nós temos duas ideias diferentes, mas que podem andar juntas, que podem ser conectadas para o crescimento. O autoconhecimento pode trazer benefícios como segurança, domínio, estabilidade emocional, autoestima e o amor próprio. Aí nós vamos entrar, né, voltando um pouco ao que eu acabei de falar aqui, a experiência que esse espírito tem, a escala que ele se encontra. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos aí, né, 3 escalas, né, e dentro das 3 escalas nós temos aí diversas classificações, né? Então, na terceira ordem, estão os espíritos imperfeitos. E dentro desses espíritos imperfeitos, nós temos a predominância da matéria, né, sobre o espírito e a propensão ao mal. Então, dentro do planeta que nós vivemos aí, de provas e expiações, nós temos uma escala aí que ainda bate muito nisso, né? Nós temos ali, se nós formos traçar um gráfico dentro desse quadrante aqui, nós temos espíritos muito aqui embaixo ainda, nessa escala tendo oportunidades reencarnatórias para ver se consegue evoluir um pouco mais. Nós temos espíritos já batendo aqui em cima, já com a possibilidade, né, de mudar para o mundo de provas e regenerações, nesse processo transitório, né, essa transição planetária que nós estamos vivenciando. Tá? E nós percebemos isso no dia a dia a partir do momento que nós percebemos comportamentos na sociedade. Comportamentos esses, nós vemos pessoas ainda muito tendenciosas ao mal, onde simplesmente tirar uma vida de um próximo para ele é como se a gente pensasse num inseto, né, que está ali invadindo nosso espaço, nossa casa. E nós temos pessoas com altruísmo, né, superando as dificuldades, muitas vezes o desencarne de um filho de forma violenta, e a partir daquele momento criar uma catapulta para levar outras famílias, né, outras pessoas, esperanças em cima daquilo ali, pessoas que crescem, que criam projetos fenomenais no meio de países que são de extrema dificuldades, tá? Onde temos castas, temos subdivisões que dificultam as pessoas. Então nós temos
essa experiência de vivermos em espíritos com forma diferente. Então nós temos aqui ainda, bem próximo da terceira ordem, onde o mal ainda predomina sobre o bem, ainda tem essa predominância, né? E dentro disso compreendemos 5 classes de espíritos: os impuros, os levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Possivelmente aí quem trabalha em mesa mediúnica, quem é esclarecedor de mesa mediúnica, muitas vezes encontra espíritos desses, né? Principalmente os pseudo-sábios ali, que chegam muitas vezes de forma falando com conhecimento de causa, e daqui a pouco eles são sarcásticos, tá? Mostrando para a gente que estavam ali simplesmente de forma jocosa, né? Brincando, muitas vezes. Nós temos espíritos já neutros, batedores e perturbadores. E nós buscamos hoje, né? Aí alguns de nós já conseguimos perceber, na segunda ordem aqui, os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, e pelo desejo de praticar o bem. Não quer dizer que nós já estejamos numa fase muito avançada, mas nós já conseguimos, acredito que todos nós que estejamos aqui, pensar um pouco no próximo, deixar o lado do egoísmo de lado, né? Já conseguimos caminhar, olhar para as pessoas e sentir o que o outro sente, né? Olhar para uma família na rua, pessoas que estão em necessidades, e já sentir a dor do próximo. Pelo menos se colocar de vez em quando, mesmo no meio da nossa correria, no meio da nossa agitação, nós já conseguimos projetar um pouco a nossa vida no lugar daquele ali, o que eu posso fazer por aquele. Então nós já conseguimos ter em nós a centelha, né, do bem, né, de pensar no bem. E dentro dessa segunda ordem nós temos aqui 4 classes de espíritos: os benévolos, os sábios, de sabedoria e os superiores. Então, dentro dessa escala também nós vamos acontecer a mesma coisa na terceira ordem. Nós temos espíritos já aqui embaixo, temos espíritos lá no topo da cadeia, dessa ordem aqui. Então, cabe a nós se conhecer a ti mesmo, para que nós consigamos andar um pouquinho mais, elevar nesse degrau da cadeia evolutiva. Porque Deus permite até que nós possamos ficar um tempo estagnados, não andar para trás. Então, Deus, na sua sabedoria, deixa ali, mas você vai tomar um pontapé do universo a algum momento, você vai ter que caminhar para frente, tá? Ou pelo amor, ou pela dor. Na primeira ordem aqui, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens e classe única. Então aqui nós já temos a ordem crística, né? Então nós já temos aí os cristos que já chefiam várias galáxias, que coordenam, assim como nós temos o nosso governador aqui, o nosso Cristo, em outros planetas, outras galáxias também existem espíritos de ordem superior e já estão lá. Né? Já estão lá, tem condições de estar no Sol, em reunião com uma ordem muito mais elevada, decidindo, né, de certa forma, o caminhar dos outros planetas, principalmente os planetas imperfeitos ainda. Se está na escala, obviamente, trata do patamar evolutivo dos espíritos, de imperfeitos aos puros. E aí, nós temos uma oportunidade. Se eu já me conheço, nós conversamos sempre isso, né? Nós lemos isso, nós discutimos isso muitas vezes na casa espírita, no nosso evangelho no lar. Então, a partir do momento que eu me conheço, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu me conheço realmente? Ou será que é uma nova camada, como eu disse ali, de projeção, vai ser descortinada na nossa frente a partir do momento que eu consigo vivenciar, consigo superar essa primeira, essa segunda, essa terceira escala nossa. Então eu coloquei essa ilustração aqui que nós temos aí, né? Nós temos um caminho para a direita e para a esquerda, temos o caminho da retidão. E muitas vezes nas casas espíritas, na doutrina espírita, nós temos discussões, né? Se o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que é o governador do nosso planeta, ele realmente divergiu em caminhos diferentes, né? Ou ele teve um caminho mais retificado? Não sei, realmente eu não sei. Alguns dizem que ele conseguiu caminhar mais rapidamente que outros espíritos. O que nós podemos discutir, de repente, é avaliar que temos espíritos que têm um poder muito grande de gerenciamento, de liderança, tá? De influência sobre multidões de pessoas e pode ainda estar ligado a uma corrente mais do mal ainda. Né? Eu, de repente, poderia citar aqui um Fernandinho Beiramar, que é um cara hoje, quem é do Rio de Janeiro conhece, coordenou
facções no Rio de Janeiro, está preso, mas se você pensar nesse espírito que até hoje, mesmo dentro de um presídio, ele consegue chefiar diversas pessoas externamente, se esse espírito em algum momento, e ele vai acontecer esse momento, ele decide, não, eu vou sair desse caminho que eu estava fazendo aqui, tá? Que me leva a um caminho muito tortuoso, muito dificultoso, e vou praticar o caminho da retidão. Eu vou caminhar mais retamente. Possivelmente esse espírito caminha muito mais rápido que muitos de nós aqui, que ainda vamos ali, desviamos um dia um pouquinho com o caminho, aí voltamos aqui, caminhamos um pouquinho, voltamos para cá, e assim vamos, porque Deus permite, né, esses desvios, que nós possamos aprender e possamos retornar novamente essa caminhada. Então nós temos que pensar que muitas vezes o tempo que nós paramos para a crítica, olha lá o que ele fez, o que aquele espírito está fazendo, que ele é chefe de tal lugar, e será que nós mudamos um pouquinho a chave e percebemos que esse espírito ele tem um poder muito grande, ele tem um gerenciamento muito grande, muitas vezes ele tem uma estrada longa, né? Ele só precisa virar essa chave, né? E ele vai andar mais rápido. E será que também que nós não podemos mudar a nossa chave, muitas vezes, reutilizar nosso tempo de forma melhor? Hoje nós temos, olha o desafio, né? Alguns anos atrás nós não tínhamos esse desafio de internet, nós não tínhamos uma IA da vida na inteligência artificial, que hoje você quer escrever qualquer texto, fazer uma palestra, você consegue jogar na IA e pedir ela uma palestra de 30 minutos que ela vai criar para a gente de uma forma assim extraordinária, tem acesso a praticamente todos os livros do mundo até 2019, 2020 não me lembro se foi atualizado agora, tem todos os acessos possíveis. Tá? Então nós nos dedicávamos mais tempo para sentar, fazer uma palestra, fazer um estudo, alguma coisa, e hoje você tem esses acessos na nossa mão, né? Mas ao mesmo tempo, quando chega o desafio, tá? Hoje eu não preciso fazer tal coisa, eu vou jogar lá, vai ser criado, eu não preciso estudar tanto. Então assim, as gerações mais novas, os espíritos que estão aqui mais recentes, eles já começam a configurar um caminho diferente, tá? Que são desafios diferentes, né? O comodismo vai fazer com que nós criemos raízes. Tá? E a partir do momento que nós vamos criar essas raízes, independente se tenha 15, 20, 30, 80 anos, a dificuldade de caminhar se torna maior. A dificuldade desse espírito, tá, em pensar, em desenvolver as suas capacidades intelectuais se torna maiores. Então, assim, nós temos uma gama de informações hoje em dia, e todos nós aqui possivelmente temos um celular, um smartphone na mão. A quantidade de informações que chegam são gigantescas, muito maior que 30 anos atrás, que 50 anos atrás. E todos nós aqui possivelmente já nos questionamos algum minuto. O tempo passa mais rápido hoje do que há 20 anos atrás? Com certeza que todos nós questionamos isso. Tá? Daqui a pouco eu vou estar aqui novamente, 2025, gente, vai acabando 2025, nós não percebemos. O tempo caminha mais rápido? Não. Pequenas alterações ali, mas nós temos com a gama de informações, nós somos levados ao tempo todo, perder. Muitas vezes nós entramos no celular para ver uma coisa, e daqui a pouco a gente percebe que passaram 2 ou 3 horas ali. Então, nós temos um desafio, nós podemos utilizar essa ferramenta fantástica, tá, e desenvolver realmente facilidades que nos permitam caminhar mais rápido, ou nós podemos nos perder nessas dificuldades, nesses acessos que nos são permitidos, e travar um pouco a nossa caminhada. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu tenho que perceber o meu caminho. Os desafios vão continuar chegando, mas eu preciso optar em ter um caminho mais reto. Eu preciso optar em aproveitar, possivelmente, se essa não for minha última processo reencarnatório antes da projeção do planeta como de regeneração, deve ser a penúltima. Porque todos nós aqui estamos na via de fato, né, dessa mudança. E como diz, o trem da viagem para o planeta de regeneração está aí, as portas estão abertas. Cabe a nós termos a passagem necessária para embarcar. Porque dificilmente nós temos espíritos igual o Bezerra de Menezes, que já deveria ter feito a sua projeção e optou a ficar na atmosfera terrena ainda pela saudade dos entes queridos, por ajudar por aqui. Então nós temos a nossa última passagem, a nossa últimas possibilidades, né, de embarcar nesse caminho mais retilíneo aqui. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu tenho por obrigação moral, ética e meu compromisso com Cristo embarcar nessa estrada aqui, que
que é a mais retilínea possível. Não que eu não vá sair um pouquinho para cá e para cá, em atitudes nossas, em comportamentos nossos, mas eu tenho que voltar para essa estrada aqui, para chegar aqui, essa elevação necessária espiritual. E aí nós temos uma fase de construção, tá? A nossa fase de lapidação, onde nós somos nosso próprio arquiteto, nós provocamos a nossa própria mudança, de onde vim, como somos, né, realmente nesse processo, e para onde vamos, qual é o meu objetivo, qual é a construção que eu devo fazer, né? Quais são as ferramentas que eu tenho na minha mão, quais são as ferramentas que são disponibilizadas por Deus, por Cristo, pela espiritualidade maior, né, para que eu faça isso. E elas estão aí à nossa disposição, elas estão ao nosso lado o tempo todo, elas estão dentro do nosso lar, através dos nossos filhos, através das pessoas que convivemos conosco. E muitas vezes nós reclamamos, e eu vou falar sobre isso, mas só que nós enxergamos nele aquilo que nós não conseguimos lidar bem conosco ainda. Então, as principais ferramentas de lapidação do nosso crescimento, primeiro está na nossa mão, e depois pessoas próximas a gente. Então vamos pensar de onde eu vim, né? Que nós viemos, já de processos reencarnatórios sucessivos, de erros, de acertos, e nós vamos construindo, né, para que essa passagem aqui seja melhor do que a passagem anterior, mesmo que nós temos o véu do esquecimento permitido por Deus, né, mas nós vivemos uma fase melhor. E o próximo? O que o próximo tem a ver com isso? Como que o próximo pode me ajudar, né, no ajuste da minha construção? Será que eu me isolar totalmente do mundo? Eu vou para a meditação lá na alta montanha, eu vou me isolar para um canto lá, vou passar a criar meu próprio alimento, cultivar. É válido? É muito válido. Mas o desafio do dia a dia, e conviver com um colega de trabalho, e conviver com os filhos que vão mudando de fase, que desde que nasce até a fase adulta e o resto da vida vai ser motivo de preocupação, tá? Um amor que não se mede em relação a isso. Então vale muito a pena sim se isolar do mundo em alguns momentos. Muitas vezes nós estamos num turbilhão. E a partir do momento que nós estamos nesse turbilhão, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos refletir muitas vezes sobre possibilidades. Eu brinco muito no meio acadêmico que quando você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, às vezes você pega um viés, ele fica fechado naquilo ali, não faz mais nada da vida, mas muitas vezes existe alternativa, mas você começa a enxergar só um ponto e esquece que outras possibilidades existem ao nosso redor. Então essas outras possibilidades cabe o enxergar, o ver, tá? Seja no colega de trabalho, seja no colega da escola, seja no colega da casa espírita, seja a forma que eu lido com as falas das pessoas, isso me permite o ajuste também através do meu próximo. Aí tem uma frase de Jesus que diz: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Então Jesus afirma para a gente que nós somos deuses do nosso próprio eu. Nós podemos construir uma nova imagem nossa, uma nova personalidade nossa, e isso pode influenciar muito no processo do outro. Tá? A partir do momento que eu sou Deus, tá? Que eu sou filho do Altíssimo, eu tenho plena capacidade das minhas mudanças. Não, eu já estou com 80 anos, eu não vou mudar mais. Nós escutamos isso frequentemente, né? Você sabe se você tem mais 5 anos, mais 10, mais 20 anos? Para a espiritualidade, 20 anos é um piscar de olhos, mas para nós aqui, 20 anos é um bom tempo. Aí quando nós assumimos essa fala, não, já não tem mais tempo de mudar, eu sou assim, sino de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos esse tipo de sino, nós nunca vamos mudar. Porque possivelmente você não fala isso hoje aos 70, você já falava isso aos 20. E como eu trabalho com gerontologia, eu falo muito isso, né? As pessoas têm medo de envelhecer por diversos fatores, mas o envelhecimento, ele exacerba aquilo que nós somos. Por quê? Se você é uma pessoa tranquila, você vai ser mais tranquilo e duas super tranquilo. Se você é uma pessoa ranzinza, se você é uma pessoa teimosa, pode ter certeza que nós vamos ser um pouquinho mais em cima na frente. Porque quando novos, nós temos que sobreviver à sociedade. Nós temos que trabalhar, aprender, conviver com as pessoas. Quando chega a uma certa idade, deixa algumas máscaras caírem, porque a gente acha que não tem que prestar conta mais para ninguém. Você está numa idade que você não precisa prestar conta.
E é errado isso, porque nós nunca sabemos, né? E aí nós caímos numa falha sendo espíritas, que a partir do momento que não vou aprender mais nada aos 80 anos. Nós temos 80 anos fisicamente, nós somos espíritos imortais. Nós continuamos aprendendo, daqui a pouco nós vamos ter que voltar para cá. Se nós temos uma bagagem maior ainda, que bom para a gente, né? E a partir do momento que eu começo a negligenciar isso e usar uma desculpa que eu não posso aprender mais nada, que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, então não tem jeito. Você está dando uma ordem para você. E o Cristo vem falar para a gente, não, vós sois deuses, vós sois Elohim. Então vocês têm o poder de criação na mão de vocês. E vocês dependem dos outros, sim, pelo convívio que a sociedade, que a espiritualidade nos permite crescer. Tá? Porque um está batendo no outro ali, mas se lapidando nas asperezas, que nós somos todos ásperos ainda, né? Nós somos esse processo de lapidação. E muitas vezes a lapidação é de forma dolorida, começando, a maioria das vezes, no processo chamado família, no processo chamado lar. Né? Com as dificuldades, com as diferenças que nós temos na convivência com um com o outro, e com os filhos, com os pais, enfim, com as demais pessoas. Então, não vamos nos esquecer desse poder. Nós somos deuses do nosso próprio eu, da nossa própria construção. Alguém lembra, conhece essa figurinha? Quem tem filho pequeno vai saber que figura é essa aí. Essa figurinha representa o medo de um filme chamado Divertidamente. Tá? Esse é o medo, que é, não só para, eu adoro filmes infantis, muitas vezes traz muitas histórias, muitas reflexões. Essa é a figura do medo. Tá? O medo é bom? O medo é bom. Porque se nós não tivéssemos medo, nós não teríamos parâmetros de defesa do nosso corpo. Você chegaria para o edifício e acha, pô, que vista bacana, deve ser legal voar daqui de cima e pularia de lá. Você olharia uma cobra de repente na rua, vamos brincar com o bichinho ali. Então o medo tem a sua, assim como a tristeza, a melancolia, a alegria, a felicidade, todos os processos de sentimentos, eles fazem parte da nossa construção. Mas o medo, a partir do momento que o medo ele se transforma frequente, nós retroalimentamos esse medo, ele faz o que conosco? Ele nos petrifica, ele nos para, ele não deixa que nós vamos caminhar à frente. Eu tenho medo de entrar na faculdade, estudar alguma coisa nova, porque eu não sei se eu vou passar. Eu tenho medo de sair, fazer tal coisa, porque eu não vou terminar aquilo ali. Então o medo ele tem um processo conosco, quando ele é muito alimentado e retroalimentado, que esse medo ele vai me travar. Ele vai fazer com que eu não consiga finalizar a minha caminhada. Então vai sempre me puxar para trás. Tá? Então na dose, qualquer sentimento na dose correta, ele é ótimo. Mas qualquer sentimento de forma exacerbada, ele dificulta, tá? Como espíritos, como seres encarnados aqui. Eu acrescentaria para vocês que o medo, no foco da medicina oriental, dificulta muito, causa muito dor nos joelhos e nas costas, principalmente no lombar. O medo dificulta muito isso, além de incontinência urinária. Então, vamos passar pelos processos que nós temos que passar, pela tristeza, pela melancolia, pelo medo, mas não vamos alimentar. Tá? Aí nós vamos entrar também nas nossas leis morais. Tá? Aqui é um norteador, né, do que nós podemos, do que nós devemos crescer. Então, dentro das leis morais, nós temos a lei da adoração, que muitas vezes nós esquecemos, né, de adorar ao Criador, a Deus, esquecemos de agradecer a Deus a oportunidade de todos os dias que nós temos, esquecemos de agradecer a família que nós temos, que nos permite crescer com isso, e pior que seja, por mais complicados sejam os desafios que o núcleo familiar nos apresenta, ele é importante para o nosso crescimento, nós devemos agradecer. A lei do trabalho, né? Sem trabalho, nós seríamos o quê? Se você não trabalha, você não coloca em ação o teu corpo, ele começa a deteriorar, ele começa a ficar fraco. Se nós não trabalhamos nossa mente, nosso corpo, ele começa a enfraquecer, ele começa a não ter força de ação. A lei de reprodução, tá? De procriar, e essa lei de reprodução não quer dizer que seja só questão de ser biológico ou não. Tá? Nós assumimos postura de pais, de filhos, né? Quantas vezes nós adotamos pessoas, muitas vezes colegas de trabalho, crianças, diversas formas, seja na escolinha do Pimentel, seja no dia a dia nosso, seja no vizinho. Então nós temos a questão de reproduzir, não só a questão física, mas de reproduzir conhecimento também.
de levar à frente aquilo que eu tenho, que eu posso contribuir para a sociedade, que eu posso contribuir para as pessoas de uma forma geral. Lei de conservação, vamos pensar no nosso corpo, né? O que nós devemos fazer se ele está por a gente por empréstimo por algum tempo, quando isso é meu, mas quando é dos outros, né? E quando nós for por empréstimo, me cabe cuidar muito mais, tá? Do meu corpo físico e do meu corpo mental. A lei de destruição, que na verdade, na lei de Deus não existe uma destruição, existe uma lei chamada de transformação. Eu uso muito exemplo, se eu tenho uma casa velha, como aconteceu aqui, né? Há muitos anos atrás, quando eu trabalhei na evangelização, era aqui atrás ainda, uma parte, aquela casa velha teve que ir abaixo. E para essa casa velha ter abaixo, teve barulho, teve poeira, teve sujeira, e foi construída uma casa nova, uma estrutura nova. E essa estrutura nova acolhe mais pessoas hoje, ela expande mais. Então não existe uma lei de destruição, mas existe essa lei de transformação. E para transformar, muitas vezes eu tenho que quebrar esse homem velho que existe em mim. Eu preciso quebrar as estruturas antigas e as estruturas que eu já traria em mim, que não são estruturas que me fazem crescer. Lei da sociedade é o nosso convívio, né? Por mais que você fale assim, eu sou antissocial, prefiro conviver com meu gato, meu cachorro, meu bichinho lá, mas você tem que viver. Alguém produz comida do teu gato, teu cachorro, teu bichinho, você tem que sair. Então nós temos que conviver em sociedade. A lei do progresso, da continuidade, a lei de igualdade, de enxergar o ser humano como nós, como todos os outros, sociedades diferentes, costumes, hábitos diferentes. Quem gosta de viajar, né? Quantas vezes a gente passa por outros países, a gente não entende qual o hábito daquelas pessoas, mas só convivendo, né? Mas assim, são espíritos iguais, com experiências diferentes. E a partir do momento que nós não precisamos para outro país, nós fomos no norte do país, no nordeste, fomos ao sul, a diferença seja alimentação, seja fala, seja comportamento, tá? E não nos cabe criticar, mas aprender e absorver o que presta daquilo ali, o que é legal para a gente. Lei de liberdade, lei de justiça, lei do amor e da caridade. Então nós temos aí as leis morais, né, que o Espiritismo nos apresenta, onde nós devemos trabalhar realmente nessa estrutura nossa de transformação, essa estrutura de crescimento nosso dia a dia. E aqui tem uma história, eu sempre gosto de ilustrar com uma história, que é a história de dois cães que nós carregamos em nós. Tá? Um cão raivoso, um cão que quer briga o tempo todo, e um cão que traz passividade, que traz calma. Né? Todos nós temos nossos, antigamente interpretados como demônios, né? Nós temos nossos demônios que brigam ali, um anjinho, né? Um diabinho ali que está sempre na nossa cabeça. Então nós temos essas dualidades, nós temos esses desafios. Quem conta essa história? Parábola de dois cães. Conta-se que um discípulo perguntou ao seu mestre como poderia ele decidir entre o bem e o mal, para tomar decisões corretas. O mestre respondeu: dentro de nós existem dois cães que brigam o dia todo, e no final do dia sai um vencedor. O discípulo pergunta: qual deles vence? A resposta do mestre foi: desses cães, um é bom e o outro é mau, e vence aquele que alimentamos mais. Então tem dias que realmente nós saímos de casa encontrando diversos desafios. Um trânsito caótico, estava o Zé ali, a Juliana, minha esposa, conversando sobre pegar um ônibus muito tempo para ir para o Rio de Janeiro trabalhar lá, né? Então, quantas vezes, né? O trânsito demorou 4, 5 horas para chegar no Rio, você chega no trabalho, você tem aborrecimento, aí um colega contando alguma coisa, você volta para casa, tem dificuldade, e muitas vezes nós terminamos no final do dia exausto, né? Que nós alimentamos esse cão aqui, mas esse cão, ao mesmo tempo que você te leva à explosão, ele te leva a um cansaço, ele te consome muito mais rápido, né? Ele tira a energia da gente muito mais rápido, porque essa energia que nós emanamos, que é uma energia mais pesada, da raiva, da destruição, de querer explodir de qualquer maneira, ela nos deixa mais exausto, ela nos consome mais rapidamente. E quando nós conseguimos domar, não que seja fácil, não é, tá? Domar mais esse cão aqui e deixar que no final do dia, esse cara mais simpático aqui, ele predomine na nossa essência, se torna mais tranquilo. A gente pode dormir com um pouquinho mais de tranquilidade, ter uma noite de sono mais reparadora. Então vamos pensar sempre que nós temos esses dois cães aqui, tá? Nós temos esses dois instrumentos nossos brigando o dia todo. E a partir do momento que a gente consegue dominar mais aquele ali, exercitar mais esse, daqui a um tempo a gente não tem tanta briga. A gente já consegue. É a mesma coisa da meditação. Tá? Muitas vezes você pensa, eu não consigo meditar. Chega lá, faz 2 minutos, faz 3 minutos. Daqui a pouco você percebe que você consegue chegar a 10 minutos. Tá? Você tinha 100 pensamentos, você tem 2, você tem 3, você tem 4 só. Já é uma vitória. Mas isso é treino.
Isso é conviver todos os dias, não fugir, mas conviver e saber domar as nossas feras. Nossos pensamentos, diversos, né? Tem até a chuva aqui, ó. Podem ser palpáveis na percepção espiritual. Então nós conseguimos modelar, né, a forma das nossas vibrações, sentimentos e emoções. E qual é o nosso gerenciamento em relação a isso aí? Vamos lá, mais uma vez eu vou voltar na mesa mediúnica, tá? Quem trabalha com esclarecedor aí. Muitas vezes chega espíritos ali licantropos, né? Chega espíritos ali em forma de lobos, rugindo ainda, tá? Eu, durante algum tempo, eu trabalhava em esclarecimentos. Um dia chegou um espírito que ele tinha uma forma de um diabinho, lá, aquele diabinho personalizado, vermelhinho, com rabinho, e alguém colocou na cabeça dele que ele tinha aquela forma de falar que ele tinha aquela forma. Então, assim, nossos pensamentos, eles podem ser modelados, eles podem ser palpáveis. Tá? Então, o que nós pensamos, ele pode se concretizar realmente. Tá? Se eu digo para o meu cérebro que eu posso, eu posso. Se eu digo para ele que eu não posso, ele vai responder da mesma forma. Se eu já começo a fazer algo, eu falo assim, vou aprender inglês. Eu não consigo aprender inglês. Você já deu uma ordem para você, e já se tornou palpável para você que aquela disciplina na tua vida ela não vai entrar. Mas se eu falo, eu vou ter dificuldade, mas eu posso superar isso, eu posso crescer isso, eu posso gerenciar essa dificuldade, eu já sei que eu vou ter dificuldade, mas eu sei que eu posso vencer aquela dificuldade, que eu vou vencer aquilo ali. Então, nossos pensamentos são diversos, né? Ao longo do dia, é um turbilhão na nossa cabeça. Ao longo de horas, de minutos, muitas vezes nós temos diversos desafios e pensamentos. Nós somos inundados de pensamentos ao mesmo tempo. Quem tem criança em casa, então, pequena, um chama de um lado, mãe, pai, alguma coisa, um quer dar uma ideia de alguma coisa, época de férias, então as crianças estão de casa, beleza. Mas só que assim, fora isso, nós absorvemos muitas vezes pensamentos dos outros. Tem pessoas que eu brinco muito com pacientes, muitas vezes o paciente chega lá, você vê que a pessoa já está com a vida equilibrada, no sentido, muitas vezes, de aposentadoria, tem um bom salário, tem uma casa, mas é uma pessoa extremamente preocupada. Qual é a sua preocupação com a tua família? Eu não tenho, minha família está tranquila. Ela vai procurar problema na vida dos outros. Ela vai procurar um problema que ela vê na televisão e começa a alimentar aquela preocupação dela. Então, muitas vezes, nós desviamos o nosso pensamento para buscar um outro pensamento de outro lugar para colocar. Se eu não tiver problema, eu vou arrumar um problema na minha vida. Qual a graça de viver sem problema, né? Parece que as pessoas buscam, nós buscamos isso muitas vezes. Quando parece que a tua vida é uma equilíbrio, parece que você vai arranjar alguma coisa ali para você falar, cara, para que eu fui me meter naquilo ali? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós já fizemos isso? Então, André Luiz traz algumas definições sobre a questão do nosso pensamento, da nossa forma de pensamento, né? Pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência do bem e no mal. O pensamento pode materializar-se e criar formas que podem durar muito tempo, dependendo da persistência da onda e que se expressa. Então, vamos lá. Como eu citei aqui o exemplo, chega muitos espíritos, às vezes, com uma forma, né, animalizada, de outra forma, porque ele cria aquilo ali, fica anos na atmosfera espiritual, moldado naquela forma. Como muitas vezes um suicida, alguém que aconteceu algum ato, e o espírito continua vendo ele daquela forma. E enquanto o outro já chega lá no plano espiritual, quebrei o braço, morri, atropelado, alguma coisa, ele consegue remodelar aquilo muito mais rápido. Então, o nosso pensamento ele pode criar, tá? Como pode destruir também. Tá? Seja em nós ou seja no outro. André Luiz também afirma que o pensamento é uma força criadora que envolve pessoas e que é a base das relações espirituais entre os seres. De acordo com André Luiz, o pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz e que volta inevitavelmente para nós mesmos. Ele também diz que as energias atraem energias da mesma natureza e que as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Traduzindo, Lípio, o leão da montanha lá, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Quando eu começo a emanar, irradiar um pensamento, ele vai voltar para a mesma forma. Ele vai, pior de tudo, atrair pessoas, entrar em sintonia da mesma forma. Por que a gente fala assim, cara, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que sempre atrai nas relações o mesmo perfil de pessoa? Um cara que abusa mentalmente dessa pessoa, um
um cara que faz esse procedimento, por quê? Será que nossa sintonia? Será que sempre que nós mudamos, tem um vizinho que nos perturba? Será que nossa sintonia já está assim, será que eu vou mudar para outro lugar e vai ter um vizinho chato lá? Vai atrapalhar minha tranquilidade? Então, a nossa forma de pensamento, a nossa sintonia é um imã. Então, o que eu jogo para o universo, ele me devolve. Se eu jogo alegria, prosperidade, enfim, cuidados, isso vai me voltar da mesma forma. Aquela bolinha que eu jogo na parede, se eu jogo ela fraquinha, ela vai voltar fraquinha. Se eu jogo ela com mais força, ela vai voltar com mais força. Os nossos pensamentos, eles agem da mesma maneira. Eles retornam para nós proporcional àquilo que eu fiz. Então, nós temos cuidado, temos que tomar cuidado com o que nós jogamos para frente. Também afirma que a matéria mental é instrumento sutil da vontade e que atua nas transformações da matéria física. Então, a história de Tomé, que eu tinha que ver para crer, eu já falei isso uma vez, hoje nós temos uma ideia que nós temos que criar o nosso campo mental para que isso se materialize em nós. Tá? Tudo que eu quero criar na minha vida, primeiro eu tenho que criar isso no campo mental para que ela seja materializada. Então, meu pensamento, ele precede as minhas realizações. Aí nós vamos pular um pouco para Kardec para falar um pouco dos sonhos, tá? Que também tem interferência nas nossas criações. Kardec fala sobre os sonhos e emancipação da alma em O Livro dos Espíritos. Os sonhos são o resultado da emancipação da alma, que se torna mais independente quando a vida ativa e as relações são suspensas. Então, nosso espírito, eu espírito, a partir do momento do descanso do meu corpo físico, eu tenho uma liberdade muito maior de ir para outros lugares, tá? Encontrar espíritos que eu já não encontro há muito tempo, ou que não estão comigo nesse processo reencarnatório, ou entes queridos que já retornaram. Alguns vão lembrar nitidamente dos sonhos, alguns, como eu, não lembro nem se eu sonhei. Acho que eu não tenho tempo de entrar na fase REM, eu sempre brinco, eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Eu acho que eu não entro na fase REM do sono. O sono é o estado em que o corpo repousa e o espírito se liberta, afastando-se do corpo e reintegrando suas faculdades perceptivas e ativas. E eu não me lembro agora qual é o livro, mas nós temos relatos no livro, quando espíritos já desencarnados, espíritos encarnados, têm um fio, uma coloração diferente no plano espiritual, e os espíritos conseguem ainda identificar, né, quem é encarnado e quem é desencarnado, quem só está ali liberto temporariamente enquanto o corpo está dormindo. Durante o sono, o espírito pode comunicar com seres que lhe são queridos, seja neste ou no outro mundo. O espírito pode ver e interagir com o mundo espiritual e com os espíritos, usando telepatia. Aí nós vamos entrar na situação dos nossos conhecimentos e da nossa conexão espiritual. O que eu vejo? O que eu leio antes de dormir? Como eu me preparo para esse sono? Como eu me preparo para trabalhar ou para aprender na parte espiritual? Qual opção que eu fiz à noite? Ver, sei lá, tem muita gente que gosta de filme de terror, mas se a gente vai ver um pedaço de filme de terror, não vai conseguir dormir. A vibração que ele vai emanar, o Senhor vai trazer para ele alguma coisa ali. Alguns tipos de música, de repente, nem opção nossa de escutar. Mas você está numa festa, está em algum lugar, uma confraternização, você escuta algum tipo de música que te causa uma vibração ruim. Você não consegue dormir bem, você não consegue se conectar durante a noite. Então, até como eu me preparo para o sono é importante. O que eu consigo? Eu consigo ter um livro de páginas lá para eu ler um pouquinho, eu consigo fazer minha prece antes de dormir, eu consigo fazer minha conexão. Eu chego em casa exausto e já vou dormir. No outro dia como é que você acorda? Eu acordo exausto. Mas você dormiu a noite toda, mas não foi reparador. Então o sono, ele repara, ele nos ajuda no dia seguinte a construir, a ter mais calma, a relaxar, somente a experiência que eu tenho no plano espiritual. O sono foi dado ao homem para reparar as forças orgânicas e morais. O sono é a porta que Deus abriu para que os espíritos encarnados possam ir ter com seus amigos do céu. Agora vamos entrar numa parte que realmente alguns de nós vamos questionar se isso é real, mas lá no fundo nós vamos descobrir que realmente é isso. Dentro da psicologia existe uma coisa chamada projeção.
A teoria da projeção foi desenvolvida por Sigmund Freud e refinada por sua filha, por isso em algumas literaturas também chamada de projeção freudiana. É um mecanismo de defesa psicológico em que uma pessoa atribui a outra ou a outras pessoas os seus pensamentos, emoções ou comportamentos indesejados. Então, hoje, nós temos comportamentos, nós somos expostos a influências, a diversas coisas na internet. Então, não, eu fiz isso aqui porque eu reproduzi o que eu vi na televisão, o que eu vi na internet. Mas é responsabilidade de quem? De quem colocou ou de quem projetou? De quem resolveu executar, que nós temos um livre-arbítrio para aquilo ali. Você não precisa ver uma situação que não é correta e reproduzir. A projeção é um mecanismo que permite a expressão de impulsos inconscientes, reduzindo a ansiedade, mas mantendo-os fora do reconhecimento da mente consciente. Um exemplo de projeção é culpar outra pessoa por um fracasso próprio, evitando assim admitir a falta cometida. Eu brinco muito, a questão de colocar a culpa no outro, mas justamente eu falo muito da figura do diabo na Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia, o diabo não existia nos primórdios da Bíblia. Existia lá a história de Adão e Eva, da serpente que representava o pecado. O diabo aparece quando na Bíblia? A partir do momento que nós, seres humanos, temos a necessidade de colocar a culpa no outro. Ah, eu traí. Por que eu traí? O diabo estava aqui do meu lado, me influenciou. Por que eu adulterei tal coisa? Ah, foi influência. Aí vem o Espírito, não, porque o meu obsessor me induziu a fazer aquilo ali. Sim, o teu obsessor está presente, nós somos, o tempo todo, nós estamos com espíritos ao nosso lado, seja noções da guarda, seja espíritos afins ou ambiente que nós frequentamos. Mas a partir do momento que eu começo a delegar o problema para o outro, é que aparece a figura do diabo. E eu não assumir o meu erro, eu não assumir o meu equívoco. É mais fácil jogar para o outro. É mais confortável. Então essa projeção nossa em jogar, eu não fui bem sucedido na minha empresa porque tinha um cara lá na minha empresa. Sim, vai ter pessoas que vão tentar interferir na tua jornada. Mas será que quanto tempo você perdeu se preocupando com um colega e você achava que fazia alguma coisa para o seu não crescimento? Será que você tivesse estudado, se tivesse aplicado esse tempo que você perdeu com o teu colega, com o teu concorrente dentro da tua empresa, no teu local de trabalho, será que você não teria crescido um pouco mais? O que é do outro me incomoda. É um problema meu? A nossa fala, às vezes, bonita, sobre a nossa mudança, antecede as ações que muitas vezes são escassas nesse processo. Então, se eu vejo o outro e eu coloco a culpa no outro, que o outro faz alguma coisa que me incomoda, tal pessoa tem um comportamento, será que aquilo não é um reflexo de alguma coisa que eu não consertei em mim ainda, que eu não quero vivenciar em mim? E eu começo a falar, eu vou mudar isso. Final de ano é dia para isso, Essa virada de ano agora, final de dezembro, não, você vai mudar tudo. Você vai fazer dieta ano que vem, a academia vai começar em janeiro, Dia 2 pelo menos, Dia 1º, o pessoal tá cansado ainda. Mas começa dia 2 e geralmente termina no final de semana. Então assim, as nossas promessas, bonitas, eu vou mudar, esse ano eu vou ler 10 livros, vou ler 20 livros. Aí você consegue ler metade de um, aí você não tive tempo esse mês que vem eu ler 2, aí no mês que vem esse 2 você acumulou, você já não terminou o primeiro mês. Então muitas vezes nós temos a nossa necessidade, a nossa mudança, mas nosso compromisso é da boca para fora. Nós não comprometemos, nós não colocamos no papel, muitas vezes necessário, nós escrevemos na nossa agenda lá, assinamos embaixo disso, eu vou fazer isso, eu tenho essa carta de compromisso comigo mesmo. Então a nossa fala bonita que antecede o processo, ela não acontece. Ela só da boca para fora. Então nossas emoções que são despertadas com relação aos nossos sentimentos externos e temos que nos avaliarmos perante a sociedade. Percebemos assim que o outro não me provoca, o outro desperta em mim aquilo que eu tenho que mudar. Então o cara que me incomoda, o colega de trabalho, a pessoa da minha família que tem um comportamento que me incomoda, possivelmente seja alguma coisa ainda que tenho que avaliar que dentro de mim não foi resolvido, que eu não consegui superar ainda.
Por que sofro tanto? Preciso me isolar. Aí eu volto à história que eu falei, vou me isolar no meio do mato. Mas quem vai te levar ao estresse necessário para você superar aquela sua dificuldade? Será que você não vai se acomodar naquele posicionamento? Você não convive, tá? No núcleo familiar, no núcleo de trabalho, as leis que estamos falando ali, lei de progresso, lei de trabalho, lei da sociedade. Se eu não convivo nesse meio, será que eu consigo crescer? Joana de Anjos nos diz, a alegria é um prêmio que se conquista através da autoidentificação. Desta forma, o que me incomoda no meu próximo é aquilo que não resolvi em mim. Joana de Anjos nos ensina que devemos nos tornar estudiosos de nós mesmos. Ser espírita é decidir fazer o caminho de ida, sem volta. Essa volta só se for para ajudar, como tarefa, como comprometimento com Jesus, em ajudar outros. Então, o caminho da ascensão, o caminho da evolução, ele é um caminho de ida. Nossa caminhada está atrasada? Não. Todos nós temos o nosso tempo. Nós temos que ter a nossa percepção e a certeza da nossa mudança, que nós precisamos mudar para começar a caminhada, reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. E para encerrar, hoje eu sempre pela manhã eu escuto lá da Federação Espírita do Paraná, um momento espírita, não sei se vocês conhecem, mas tem lá sempre uma mensagem de 4, 5 minutos, geralmente de 4, 5 minutos e meio. E hoje, uma mensagem que eu tinha escutado alguns anos atrás, eu não vi nada por acaso, estava escutando, falando sobre o amor, sobre a mudança. E uma médica colombiana, foi traduzido, uma médica colombiana estava relatando que ela estava lá no consultório dela cedo e chegou um senhor, já com uma idade mais avançada, agitadíssimo, porque ele precisava fazer um curativo, porque ele estava atrasado, porque ele precisava tomar café da manhã com a esposa dele. E enquanto ela fazia o curativo, ela conversava lá com ele. O que aconteceu com sua esposa? A senhora está com Alzheimer há muitos anos. Está internada, todos os dias pela manhã eu vou tomar café da manhã com ela. Eu já estou atrasado. E a médica pergunta para ele, mas se você não chegar na hora, ela vai se importar? Ele falou assim, não, ela não vai se importar, porque ela não lembra mais de mim há 5 anos que ela não lembra mais de mim. E a médica pergunta para ele, mas por que então você está com tanta pressa? Ela pode não lembrar, mas eu lembro do amor que nós vivemos, eu lembro do amor que nós temos. Então é importante que eu lembre e supere as dificuldades que nós temos pelo caminho. Então nossa mudança começa pelo amor. Pelo amor que eu tenho a mim, e esse amor tem que se espalhar às pessoas que convivem conosco. Nossa gratidão pela paciência de todos. Uma ótima noite. Som. Que amigos, mais uma vez aí, boa noite para quem ainda não falei. Jean, muito bom, Jean, esse final aí muito bom, inclusive, né? Reflexão muito bonita aí para todos nós aí, para a gente se lembrar aí, nesse caso aí da esposa com Alzheimer, muito bacana. Acho que também todo esse autodescobrimento, né, também passa pelas nossas reflexões, então passa também para a gente ter tempo para refletir, e tempo é o que nós fazemos, né? Nós construímos o tempo, o dia tem 24 horas para todo mundo, então se a gente não tem tempo para refletir, a gente também não consegue se conhecer, a gente vê às vezes a vida tão rápida, as pessoas vão entrando nesse turbilhão da vida, né, que acorda já atrasado, já acorda correndo, então aí não vai escutar a Federação de Paraná, não vai fazer as suas orações, porque já não dá tempo para oração, você já sai correndo e vai correndo até a hora que você dorme correndo, então não para de correr e não reflete. E se não reflete, como é que você vai se conhecer? É como se você vivesse uma vida nos meios, né?
sem entrar nos fins, que a finalidade da gente é evoluir e contribuir para a evolução da humanidade. Então a gente tem que separar, né, como o Jean falou da sua própria vida, a gente tem que separar esses tempos na nossa vida para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, os caminhos que nós estamos tomando, para onde nós estamos querendo ir, né? Umas perguntas que o Jean mostrou ali, importante. Amigos, então valeu a pena, a gente viu hoje, né, pessoal? Chuva e tudo, a confusão danada, mas valeu a pena a gente vir. Eu tinha alguns avisos ainda para dar, né, que a Márcia me passou. Ela é sobre essas mini palestras e preces de fim de ano, né? Nós vamos fazer isso no dia 25 de dezembro, é uma quarta-feira, às 20 horas, e no ano novo, né, é outra quarta-feira, obviamente, no dia 1º de janeiro, às 20 horas também, né? Então, nesses dias nós não teremos a reunião pública da tarde, né, que é a Palavras do Codificador. Então, na verdade, é só para dizer que no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro não teremos a reunião da tarde, só teremos a reunião à noite, às 20 horas, que consiste em uma mini palestra e uma prece nossa aí de Natal e de fim de ano, de Ano Novo. Okay? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Acho que não, acho que eu olhar. Aqui é bom ter pouca gente que eu olho para um a um aqui. Né? Não temos não aqui. Então tá bom, gente, vamos fazer a nossa prece aí de encerramento e vamos passar então para o trabalho de paz, para a gente poder finalizar aí o nosso estudo. Né? Vou pedir ao Carlos então para fazer a nossa prece. Carlos, por favor. Meus irmãos, vamos aproveitar um momento de paz íntima nas reflexões trazidas pela oportunidade concedida de estarmos aqui e agradecermos ao nosso Mestre Jesus pela benevolência e misericórdia que nos dá de continuar sendo nosso guia, modelo, luz de nossos caminhos, e nos conduz à paz íntima, para que na nossa mudança, na nossa transformação, ajudamos ao próximo. Sabedores que somos hoje, todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que ama a todos igualmente, que aprendamos, Senhor, definitivamente sermos fiéis seguidores dos teus ensinamentos. E assim seja, graças a Deus.